Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano, no plano sequencial, Gênesis do capítulo 28 ao capítulo 32, versículo 2, nós lemos a ida de Jacó para junto dos parentes de sua mãe, o nascimento de quase todos os patriarcas, a crise entre as irmãs por conta do marido e o início da volta de Jacó para sua casa. Rebeca preparou a ida de Jacó. Ela estava preocupada. O capítulo anterior, na porção que lemos ontem, termina mostrando a preocupação dela por conta dos desejos de Esaú, daquilo que Esaú estava falando, por conta da chateação que ele estava, por toda aquela situação a respeito da bênção e tudo mais. E então ela aproveita-se de uma situação que de fato aconteceu. A Esaú tinha se casado com mulheres da terra e aquilo estava causando problemas para eles. E ela convence Isaac que Jacó deve ir embora para a casa dos parentes dela e quem sabe encontrar lá a sua esposa, para que não se case com uma das mulheres da terra. Isaac concorda e abençoa e despede Jacó para que ele possa ir. Esaú, sabendo disso, de pirraça, a palavra acho que exata seja exatamente essa, ele sabe que aquilo está incomodando seus pais e vai lá e casa de novo. Ele está inquieto, ele está chateado com todas as coisas que aconteceram, está de cabeça quente de verdade. E o que eu vejo dessa situação, e o que acho que vale a pena a gente meditar nessa situação, o texto não fala nada a respeito disso especificamente, mas vale a pena a gente meditar a respeito disso. Quando Esaú faz o que faz, ele faz para tentar afrontar os seus pais. Às vezes, quando nós estamos de cabeça quente, nós fazemos coisas para tentar atingir outras pessoas. Só que muitas vezes aquilo que a gente faz vai permanecer com a gente para o resto da vida. Então nós temos que tomar cuidado sim com aquilo que nós fazemos quando estamos de cabeça quente, porque ainda que tentemos atingir outras pessoas, a consequência pode ficar conosco para o resto da vida. Como eu falei, o texto não fala nada a respeito disso. Eu que estou adiantando um pouco a questão da meditação, estou pensando um pouco além e tirando essa lição para que nós possamos pensar e tomar cuidado com aquilo que nós fazemos quando estamos de cabeça quente. Vamos orar, buscar ao Senhor e evitar tomar atitudes para que não corramos o risco de que, tentando atingir outros, acabemos ficando nós mesmos com as consequências daquilo que nós fizemos. Jacó encontra com a família de sua mãe e começa então a conviver, a viver naquele novo local, começa a trabalhar. Labão quer saber como é que vai ser o pagamento, como é que é isso, não vai trabalhar de graça, você tem que ganhar alguma coisa, e as coisas e tal. E então Jacó, ele quer se casar com Raquel, e ele pede que o pagamento dele seja esse. E ele se propõe trabalhar 7 anos, que a Bíblia diz que ele trabalhou e nem sentiu, porque ele queria muito aquele momento, ele queria muito estar com Raquel. Mas aí o enganador acabou sendo enganado. Chegou a vez dele, ele acabou se encontrando com aquilo que algumas vezes dizem que ele fez por conta das situações que aconteceram, a questão do direito de primogenitura, a questão da bênção e tudo mais. Ele acabou sofrendo as consequências. Labão não entrega Raquel para ele. Quando ele descobre, já é tarde. Na verdade, ele tinha se casado com Lia. E Labão argumenta que não pode dar a mais nova, tinha que dar a mais velha primeiro, coisa e tal. Agora você trabalha mais 7 anos para mim e quando completar o tempo desse primeiro casamento, nós já entregamos a segunda para ti, mas você trabalha mais 7 anos para mim, né? Claro. Quer dizer, Labão ganhou então mais 7 anos de trabalho de Jacó, e ele então de fato acaba ficando com Raquel depois do prazo estabelecido para um novo casamento naqueles dias e naquela região. As duas irmãs ficam meio que em pé de guerra quando fala a respeito do nascimento dos patriarcas. Nós vemos toda uma crise, as irmãs estão tentando disputar a atenção do marido, uma chateada com a outra e tudo mais. Era uma situação complicada, acredito eu.
E o Senhor foi acrescentando filhos a essa história, e nós temos então os patriarcas. Nessa porção que nós lemos hoje, praticamente todos já nascem. Então, mas as irmãs mostram toda uma crise, todo um problema por conta desse relacionamento. É uma situação que pessoalmente eu não consigo imaginar como é que ela possa ser, mas o texto deixa claro que havia alguns problemas. Jacó revela, no fim das contas, que não trabalhou apenas 14 anos para Labão, mas que ficou 20 anos com ele. No capítulo 31, versículo 38, fala a respeito disso. Então, durante 6 anos, o salário de Jacó foi mudado 10 vezes. Gênesis 38, 41. Quando o primeiro salário foi combinado, Labão separou o rebanho para dificultar que a reprodução permitisse o salário de Jacó. E aí, talvez tenha feito alguma coisa a cada coisa que foi combinada novamente, a cada mudança no salário, e tudo isso o Senhor acompanhava. E Jacó tinha a promessa do Senhor, então alguma coisa aconteceria. Se Labão estava tentando tirar vantagem, o Senhor iria cuidar de todas as coisas. Alguns pregadores até tentam falar a respeito da vara que Jacó colocava diante do rebanho, cortada com listra, isso e aquilo, como se a própria vara tivesse algum efeito, alguma reação, quase que como mágica, para que houvesse a fertilidade do rebanho, para que nascesse o rebanho de acordo com o que seria o salário de Jacó. Mas o próprio Jacó diz que teve uma visão em sonho de que o Senhor cuidava de tudo. Capítulo 31, versículo 10. No máximo, o que Jacó fazia era colocar fisicamente um sinal para marcar algo, para gerar a impressão nos outros de que, por conta daquilo que as coisas aconteciam, que era como se fosse como por mágica. Mas no fim, o texto mesmo revela que era o Senhor que via a situação em que Labão gerava com relação a Jacó e complicando toda a situação, e o Senhor mesmo mudava de forma sobrenatural para abençoar o seu servo. O Senhor cuida dos seus e pode ter certeza que Ele vai cuidar de você, mesmo que tenha que ser feito algo sobrenatural. O Senhor muitas vezes usa situações corriqueiras do dia a dia para cuidar de nós, para nos abençoar. Ele age na história, mas se for necessário agir de forma sobrenatural, o Senhor vai agir e vai cuidar de você. Os filhos de Labão se preocupam com sua herança. Labão já não era mais o mesmo com Jacó, porque tentava criar uma situação para que Jacó não tivesse muitos ganhos, e de repente ele estava ganhando quase tudo. O Senhor estava abençoando. E aí ele fica toda uma crise entre eles, e Jacó resolve ir embora, resolve voltar para sua terra, até mesmo sem se despedir. Ele até tentou uma vez se despedir, e aí então veio a questão da oferta para continuar e essa coisa toda, mas agora ele resolve não tentar argumentar de novo para que não houvesse qualquer tentativa de convencimento contrário, e resolve ir embora sem falar nada. Mas Labão fica sabendo e vai atrás de Jacó. Eu acredito que as intenções de Labão não eram exatamente amistosas, porque se o Senhor revelou para Labão que não fizesse nada com Jacó, é porque tinha alguma coisa estranha no coração de Labão. Se não tivesse, não era necessário revelar nada. Então, o Senhor cuidou mais uma vez de Jacó, e ele precisava ouvir, Labão precisava ouvir aquilo, porque possivelmente tinha outras intenções em seu coração, e o Senhor disse: não faça nada, hein? Toma cuidado, rapaz, tome tento. A conversa entre eles é até amistosa o quanto é possível numa situação daquelas. Não parece ser uma conversa de fim de mundo, mas ela de certa forma foi até amistosa dentro dos seus limites, é claro, cobranças e coisa e tal, até que Labão reclama do roubo dos ídolos de sua casa. Raquel, que tinha concordado em ir embora, ela acabou levando uma lembrança da sua casa. Quando atendemos ao chamado do Senhor, nós devemos deixar qualquer coisa para trás e seguir na direção da vontade do Senhor para nós. O texto não diz se Raquel mentiu ou não para não se levantar. O fato é que ela conseguiu esconder que ela era a pessoa que tinha levado aquela lembrança.
a pena seria a morte. Esse era o combinado. Isso foi isso que Jacó mesmo disse, que aquele que tivesse com o ídolo deveria ser morto. No fim, ela acaba se safando dessa situação, mas eu entendo que de uma forma estranha, porque havia um erro de fato, e eu não gosto particularmente dessa coisa de tentar esconder ou mudar uma situação que está errada. Da história de Raquel, nesse momento, eu pego exemplos ao contrário. Eu entendo que eu não devo levar nada do meu passado para ir na direção da busca da vontade do Senhor, e que levar ídolos, nesse caso, ela pegou os ídolos da casa do pai, seria como se misturasse as coisas, misturasse algo da vida antiga com algo da vida nova. Algumas vezes acontece isso com novos convertidos, quando misturam muitas coisas a respeito da fé. Bom, não só os novos convertidos, tem muita gente que tem bastante tempo de caminhada na vivência do Evangelho e ainda assim mistura um monte de coisa de várias culturas, várias religiões, vários entendimentos religiosos, e acaba misturando tudo. Imagina quando as pessoas são mais novas na fé. Mas eu entendo, a partir desse exemplo de Raquel, que isso não deve ser feito. Nós devemos deixar para trás aquilo que nós tínhamos e seguir na direção da vontade do Senhor, sem levar nada para misturar e bagunçar todas as coisas, para não correr riscos de ter problemas por conta disso, porque ela praticamente passou por um aperto bem grande. Jacó e Labão fazem então uma aliança, e Jacó parte na direção da volta para casa, na direção da terra que seria o lugar que o Senhor o tinha chamado, que o Senhor daria herança a ele e à descendência dele. Logo chegaria o momento de se encontrar com Esaú. Para ir na direção da vontade do Senhor, temos que colocar as coisas em ordem mesmo. Mas falamos disso depois, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.